Senhor. Deus, louvando o Senhor. Espírito Santo operando nesse lugar. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glorifica o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. É o nosso momento particular com Deus. Como é bom nós estarmos inteiramente dispostos e abertos para a operação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Não é ninguém, não é nenhuma palavra de ordem, não é nenhum ditado do povo, mas é o próprio Espírito de Deus operando no nosso coração. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo 47. Depois disto, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados. Ele me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E me deu ainda mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E me deu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém? Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te glorificamos, Senhor, pela operação do teu poder sobre as nossas vidas. Nós não temos nenhum plano nosso. Nós não temos nada que seja de objetivos nossos, mas nós estamos inteiramente, Senhor, voltados para a tua vontade, Senhor. Nós temos esperado em Ti. Nós temos, Senhor, olhado não para as circunstâncias, mas nós temos olhado para aquilo que é a tua promessa, porque nós sabemos, Senhor, que tu virá a nós, que tu verdadeiramente irá realizar coisas grandiosas a partir desse tempo e num tempo muito breve. Glorificamos, Senhor, porque tu tens um olhar de misericórdia para as nossas vidas. E enquanto estamos até mesmo descuidados, tu estás cuidando de nós. Tu estás nos direcionando, tu estás nos preparando para algo que ainda não sabemos, mas que há de ser maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Como um rio, como a chuva.
esse texto aqui, para nosso conhecimento, em Ezequiel, ele recebe da parte do Senhor todas as medidas, as proporções, né, os detalhes da construção de um templo. Então veja só, Ezequiel, ele é do tempo em que Israel tinha sido cativo para a Babilônia. Eles ficaram quantos anos, quem lembra? 50, 70, 80, 90, 100? 70 anos. Então são os números bons para a gente guardar. Ó, no Egito, Israel ficou quantos anos? Mais ou menos. Quanto? 400 anos. Né? 438 parece que foi, né? Mas é 400, a gente fala, normalmente fala 400. Na Babilônia, então, são dois cativeiros lá, vamos dizer assim, né? Então, 400 anos no Egito, aí depois ficaram, né, em Israel, e aí foram para a Babilônia, depois que eles não obedeceram aquilo que era os mandamentos do Senhor. Né? Na verdade, muito pouco tempo eles fizeram a vontade do Senhor. Então, para a gente ver que aquele texto é algo real, né? A misericórdia do Senhor dura para sempre. E foi muita misericórdia para pouco acerto. Né? Pouca coisa, pouco tempo. Né? Logo no começo faziam tal vontade, faziam, né, aquilo que era a vontade do Senhor, né, as ordenanças. Aí depois logo já foram deixando de mão, né? E assim foi. E aí por isso que eles foram cativos para a Babilônia, que não é nosso assunto, mas é só para situar os irmãos que Ezequiel foi dessa época. E foi nessa época que ele profetizou. E ele viu o templo, porque até então o templo tinha sido destruído. Ezequiel, ele teve várias visões, né? O livro de Ezequiel é até um livro meio difícil de ler, porque ele mostra muitas visões celestiais. E em algumas coisas, a gente tem a tendência de falar, essa visão é porque diz isso, diz aquilo, a roda quer dizer aquilo, né? As asas quer dizer isso. E tiveram a mesma visão. A descrição deles, né, dos anjos, né, que eles têm 4 rostos, de homem, de boi, de leão e de águia. São 4 rostos que esses seres tinham e voavam assim, de uma forma, né, fora da lei, da física, né, ia para lá, voltava, ia para cá, virava, rodava, né, e a roda girando. Né, e aí Daniel teve a mesma visão. Então Ezequiel, ele teve muitas experiências com Deus, num momento terrível da história de Israel. Muitas vezes a gente é levado a entender que, olha, Deus vai se manifestar quando tiver bastante pessoas junto comigo. E Ezequiel não tinha ninguém, Jeremias não tinha ninguém. O povo já estava totalmente desvirtuado da presença do Senhor. Totalmente. E nós falamos aqui até na outra mensagem, né, sobre Jeremias. Né? Jeremias era uma posição muito ingrata dele, porque ele tinha que falar aquilo que era mal para o povo. Por quê? As pessoas queriam ouvir o seguinte: qual profecia? Deus vai te abençoar, né? Pode ir para a batalha que você vai vencer, né? Porque Deus é contigo. É isso que as pessoas querem ouvir. Mas eles estavam totalmente fora da presença do Senhor. E Jeremias só falava o que era mal. O rei da Babilônia vai entrar aqui e vai destruir tudo. Rendam-se ao rei da Babilônia para que tudo vá bem. E por que o templo foi destruído? Porque justamente, né, isso, né, lá na frente, quando eles já estavam, né, depois, quando já era no Império Romano, né, eles pegaram, foram resistir. Babilônia foi a mesma coisa também. Babilônia tinha deixado o Nabucodonosor tinha deixado o povo lá, tal, tirou, né, levou o rei, levou uma série de pessoas, mas deixou um pouco do povo lá, tal, colocou um rei local só para, né, administrar o país. Mas a palavra de Jeremias que o Senhor deu para ele foi assim: obedecer o rei, vai estar tudo bem. O que aconteceu? Um rei lá se revoltou. Aí veio Nabucodonosor, levou todos os objetos de ouro, de prata, destruiu tudo, aí destruiu o templo. Já destruiu. Nessa época da Babilônia. Destruiu. Nabucodonosor destruiu, passou, que é aquela visão de Neemias. Visão não, né? O texto de Neemias, que os irmãos foram lá tal, e falaram assim: não, como é que está lá? Como é que está Jerusalém?
está tudo derrubado, as portas cortadas por fogo, os muros caídos, está uma coisa terrível. Então é essa visão, é esse tempo aqui de Ezequiel. Ezequiel teve essa visão de um templo. Aí Deus foi dando todas as medidas, os detalhes. Então hoje eles têm os judeus hoje, né, de hoje, eles têm essa planta desse templo baseado em Ezequiel. Mas agora é interessante, isso é uma coisa que ninguém sabe o porquê disso, né? Até a gente precisa pesquisar mais. Mas quando Ezequiel profetizou esse templo, depois Israel voltou. Voltou da Babilônia, lembra-se que através da Daniel entendeu, depois passou 70 anos, ele entendeu que já era o templo. E Neemias também, nós citamos Neemias foi lá e falou com o rei deu todas as ferramentas, todos os recursos para que Neemias voltasse, levasse um povo para lá, para Israel, contou com as cartas do rei, com as ferramentas, com segurança, com tudo, foram lá e reconstruíram, construíram o templo. Mas não foi esse templo aqui. Não foi esse templo que Ezequiel viu. Foi um outro templo que é conhecido como o templo de Herodes. Então esse templo que Jesus entrou, que Jesus era o templo de Herodes. Não era o templo de Salomão mais, porque tinha sido derrubado. Lembra-se que quando construiu esse templo, o segundo templo, as pessoas que eram antigas, que conheceram o primeiro templo, choraram, porque era um negócio assim que não tinha muita graça perto da suntuosidade. Entenda que o Senhor está querendo falar conosco hoje sobre suntuosidade e simplicidade. Então o templo de Salomão era muito suntuoso, era muita prata, era muito ouro, era muita coisa. Mas agora aqui não, era um templo muito modesto, porque na verdade o povo ainda era escravo, não tinha nenhuma riqueza. A terra era completamente miserável. Tanto é que quando Neemias foi para a terra, chegou um momento ali que os nobres estavam explorando aqueles que eram mais pobres. E Neemias chamou a atenção deles e falou assim: não, você não vai fazer isso não, vocês vão distribuir esses recursos por igual. Eles saíram de lá escravos na Babilônia, agora vocês querem escravizar eles aqui? Não, está para aí. Para ver o nível de pobreza, era muito pobre, o lugar muito pobre, esse segundo templo. Mas o que diz a palavra? Que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por que isso? Por que a glória da segunda casa? Quem que arrisca dizer? Por que a glória da segunda casa foi maior do que a primeira? Quem arrisca? Deixa eu dar lugar ao Espírito Santo. Eu vou responder. A segunda casa, a glória foi maior porque o glorioso, o maravilhoso entrou nele. Quem que foi? Jesus. O glorioso estava ali. O poderoso andou por ali. O reino dos céus chegou à terra. Então eles tinham um templo suntuoso, governado por homens. Agora não, agora estava o rei, sacerdote, louvado seja Deus, pisando ali naquele templo, entrando e ensinando naquele templo. Mas Ezequiel, veja só, quando ele está falando aqui do templo, então nós já falamos na questão daquilo que é aparente, que é o suntuoso, e aquilo que não é aparente, mas é divino, é celestial. E aqui, Ezequiel, quando nós começamos a ver esse texto, ele diz que tinha um ser guiando ele. Provavelmente era Jesus mesmo. Jesus, na tipologia de um ser, de um anjo. E aqui, esse ser, conduzindo ele, levou ele para conhecer aquilo que era além da vista. Aquilo que é além de um lugar onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus ou para realizar um ato religioso. Vamos ver como que ele fala aqui. 47 diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa. Então ele saiu por fora. Ele saiu por fora da casa, do templo, que ele viu na visão. E aí ele levou por um caminho de fora, e aí ele viu que corria águas, saía água, então, que estava vindo do altar, da direção do altar,
estava saindo água. E essa água ia, tipo, como você fala assim, não está vindo essa água. Eu estava lá agora, não tinha água nenhuma. Né? É como a gente está aqui, ele falou assim, onde que está tendo água? Não está tendo água. Mas aí, ele via que essa água, esse homem, ele pegou, levou ele para onde estava saindo aquela água. Então imagina como fosse aqui, a água saindo para lá, ele levou ele lá para fora da casa e falou assim, olha lá, olha que legal tá. Né? E tipologicamente a gente até canta, né, o louvor, né? Há um rio de águas vivas que provém do trono do Senhor. Então, essa água vem do trono de Deus e passa para fora. Então, mostrando, falando assim, ó, Ezequiel, esse templo aqui não é para quem está dentro, mas é para quem está lá fora. A reunião dessas pessoas, desses que estão cultuando aqui, não é para esses que estão aqui, porque esses já são filhos de Deus. Você não precisa de nada, mas é para aqueles que estão lá fora. E essa operação, né, que é o Espírito, essa água é o Espírito, essa operação do Espírito que sai lá para fora é resultado do que se faz aqui dentro. Ou que se faz aqui dentro. Aqui dentro, né? Lembra que nós pregamos no domingo passado, ó, lá dentro, salvação é dentro. Então, aquilo que o Senhor opera e que nós produzimos por operação do Espírito Santo nas nossas vidas, e quando nós juntamos a operação desse, daquele, do outro e tal, e junto no corpo, essa operação produz água. Lembra que nada é à toa na palavra? Nós falamos do que é a água, o que representava a água, né? Que é a palavra de Deus, a palavra de Deus, né? Junto com o Espírito. O que faz? Gera novas criaturas, vai gerando criaturas. Então, nós estamos aqui, já fomos gerados. O Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, e essa água está saindo lá para fora. E ele falou assim, ó, vamos andar para ver onde vai dar essa água. Vamos dar, ó, eu vou medir 1000 côvados, que é mais ou menos 500 metros, mas aqui a importância é do 1000, né? Porque 1000 vai falando da eternidade, fala de eternidade, aquilo que não se pode contar. E aí ele mediu 1000 côvados, falou, vamos andar. Ele foi andando, ainda era uma água baixinha, só dava só para pisar assim no arteiro, aquele dedo da frente, né? O dedo maior, né? O dedão. Então, dava nos arteiros. E andava, foi caminhando. Aí caminhou mais 1000 côvados. Né? Vamos ler, para não falar errado? Então, ele me fez passar pelas águas e que me dava pelos arteiros. Ele mediu mais 1000, passava pelos joelhos. Mais 1000 pelos lombos, né? E mais 1000, aí já era um ribeiro. Estou falando que as experiências que nós vamos tendo com o Espírito Santo, num primeiro momento, é mais para preparar o nosso caminho. Né? A gente tem algumas experiências com Deus, uma necessidade, né, que a gente tem, a gente busca o Senhor. E a gente fala assim, me dá essa bênção, eu preciso dessa bênção, preciso dessa porta, eu preciso disso, acerta a minha vida nesse ponto, Senhor, acerta a minha vida naquele, faz isso, isso aqui. Então esse é um primeiro momento, que faz parte de um crescimento nosso com Deus, de um preparo. Para o quê? Para o caminho. Para que você usa o pé? Para caminhar. Os arteiros, para caminhar. Então ali, essa operação do Espírito Santo é algo só praticamente para nós, só para nos preparar. E aí você vai andando um pouco mais, interessante que ele fala aqui que as águas começam a dar nos joelhos, porque você começa a entender
que todas as vezes que você invoca o nome do Senhor e fala com Ele e ora a Ele, o Espírito Santo ele responde. O Espírito Santo ele opera, né? Então essa água começa a bater nos joelhos, que fala da oração, que fala da busca, sabe? De estarmos inclinados diante do altar do Senhor, né? Falando assim, olha, aqui agora você está no momento de oração. Você quer ver essa água andar mais? Você precisa orar. No começo não, aqui só estava no dedo, agora chegou aqui. Você quer que ela vá mais? Você ora. Agora é o momento da experiência. Nós não podemos nos contentar só com a água nos artérios. Então nós podemos dizer, isso aí não é alegria nenhuma para ninguém falar isso, não é crise nenhuma, mas quanto mais o tempo vai passando, menos pessoas vão saindo do primeiro estágio. Menos. Então hoje a gente fala que tem um evangelho totalmente descaracterizado, porque pouquíssimas pessoas passam nesse primeiro estágio. Né? Ela está ali, né, ora, nunca ela vai para o joelho. Né? É sempre aquela preparação de uma coisa que nunca começa. Nunca começa. E aqui, quando ele realmente vai para o joelho, aí o Senhor fala assim, agora você vai ver o que vai acontecer. Porque por enquanto era a água que estava saindo daqui. E a operação de tudo que estava realizando aqui era só para quem? Para mim. Aí cheguei no joelho, o que aconteceu? Aí agora é um mar, agora é um rio, agora essa água não é mais para mim, esse rio já está correndo para longe. E o que ele vai fazer? Eu vou junto. É porque o Espírito Santo vai me levar para onde Ele quer operar. Não é a água que dá mais para você andar. Não é você mesmo que está conduzindo os seus passos, mas é o Espírito Santo que vai te levar para onde é o projeto, o propósito dele. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que é mais cômodo para mim, que é mais confortável, que é para onde, na minha mente, no meu entendimento, é o melhor. Não. Entrei na água e agora é o Espírito que vai conduzir para onde eu não sei. Mas essa água, ele diz aqui, depois mais para frente, que aonde essa água passava, purificava, limpava, né? Louvado seja Deus, né? E nós cantamos um louvor aqui antes, né? Durante aqui, depois da leitura da palavra, né? Que ele falava assim, que as águas, né? O conhecimento do Senhor, né? Cobre, né? Cobre toda a terra, que é um outro texto que tem a palavra que diz assim, como as águas cobrem o mar, né? O conhecimento da minha glória se encherá por toda a terra. E é no momento justamente da construção desse templo de Ezequiel, que ainda não construiu. Né? Que lá em Israel não há templo de Israel hoje, só há um muro das lamentações, que era no local onde era o templo. Mas essa planta de Ezequiel já está nas mãos, né, do Instituto do Templo, que eles estão esperando só um momento para construir. E na construção desse templo, o que tem de importante para nós? É que depois dos fatos que vão acontecer, é esse momento em que o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra, porque nós vamos viver, primeiramente, 1 milênio com o Senhor Jesus, e depois por toda a eternidade. Então é nesse momento, ainda sobre a terra, que todos os que estiverem, aqueles que foram achados na presença do Senhor, viverão, né, 1000 anos com Cristo no governo do Senhor, que é o que está lá em Isaías 11, que diz assim, né, o leão pastará junto com o cordeiro, né, e nenhum fará mal ao outro, né, o leão não fará mal a ele, né, e todo mundo viverá em paz no meu santo monte, louvado seja Deus. O Senhor é Ele que opera essa bênção. E Ele está nos preparando para esse entendimento. Não o entendimento que está no mundo. Não o entendimento que está no Evangelho de hoje, que nós já explicamos muitas vezes aqui, que é o Evangelho de Laodiceia. Que não é o que a gente quer. Nós não queremos estar nesse. Embora estamos no tempo dele, mas nós não queremos. Nós queremos viver algo novo, algo que só o Espírito Santo pode operar, né, a começar em mim. Começar em mim, Senhor, faz
algo novo, para que eu seja guiado. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam para com todos nós, filhos amados do nosso Pai, desde agora e para todos sempre. Amém.